Sejam bem-vindos a mais um podcast Mãe Pode Tudo, o podcast oficial do aplicativo Mamãe Completa. Hoje nós estamos aqui com dois convidados muito especiais, a Daiana Jardim, mãe do Santiago, de 8 anos, diagnosticado com autismo há 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Bem novinho. E também estamos aqui com o Vitor. O Vitor, ele é advogado, formado em 2018 pela Uniriter. Ele atua com foco na defesa dos direitos das pessoas com transtorno autista, área que tem profundo conhecimento, Vitor. Isso, a gente faz um trabalho bem especial aí com essas pessoas, garantindo aí que os pais garantam o melhor tratamento para elas. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, boa noite a todo mundo. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Bom dia também. Bom dia, boa tarde. O episódio... Não sei que horário as pessoas vão escutar, né? Então, Gente, hoje nós vamos abordar um assunto que é muito importante, que é o direito das crianças autistas, né? Daí, quando tu descobriu o diagnóstico do Santi, tu teve algum empecilho, alguma dificuldade com os direitos dele? Na verdade, a primeira dificuldade, eu acho que é a parte psicológica, né? Dos pais, quando fazem a descoberta. Então, acaba sendo um cenário novo. Quando tu tem um filho, tu acredita que tu vai ter uma maternidade Tranquila dentro do esperado. Uhum. Então, quando vem o diagnóstico, tu começa a pensar, e agora? O que eu posso fazer para ajudar meu filho? Então, começa aí uma série de lutas. Desde a parte de tu querer ajudar na parte de saúde, né? Atender todas as necessidades deles, de fono, psicólogo, terapeuta. E aí entra a parte dos direitos que a gente começa a buscar. O que a gente pode ter de recursos para auxiliar ele no desenvolvimento. Quais são os direitos das pessoas autistas na legislação em geral? assim, falando de uma forma ampla, né, acredito que o principal direito dela seria que no mundo ideal elas tivessem acesso a todo o tratamento disponível, né, a isenções como IPVA, imposto de renda, e também, né, o subsídio do governo através do benefício de prestação continuada, o BPC, né. Muitas vezes esse benefício que é direcionado para o público de baixa renda, né, ele acaba tendo alguns empecilhos, tem uma dificuldade de conceder, né, mas que, no geral, ele serve para custear boa parte das despesas que, com certeza, uma criança com esse tipo de transtorno, né, tenha que ter um auxílio, né. Então, através desse benefício, a pessoa pode, às vezes, ter uma fugiu a palavra. Uma melhora, né? Custear um plano de saúde particular que tu vai ter com certeza um tratamento mais especializado, né? Essa inclusive é uma das dificuldades, porque muitas mães, elas não, para receber o BPC, tem um valor máximo que a pessoa ela precisa ter uma baixa renda. Então, assim, muitas famílias elas acabam não tendo direito a esse benefício porque tem uma classe média ou, enfim, um pouquinho maior e acaba dependendo do plano de saúde para fazer as terapias. E a gente sabe, né, no mundo real que os planos de saúde não cobrem como deveriam. Então, assim, acaba sendo uma luta judicial. E aí, sim, a gente precisa muito, né, dessa parte legal dos advogados, porque os pais, por si só, passam muita dificuldade. São muitas recusas, são muitas negativas. E, normalmente, é só em última instância que funciona quando funciona. E Sim. até desconsiderando essa parte até do auxílio de um plano de saúde privado, né? Existem outros benefícios, né? Como auxílio de monitores e terapias que o próprio SUS tem que disponibilizar para essas pessoas. Em questão de monitores dentro da escola, a escola que tem que fornecer ou o pai tem que pagar os monitores? O monitor, né, ele é indicado pelo médico da criança, né, o médico do paciente, né, do aluno, né. É feita uma requisição junto à prefeitura municipal. A prefeitura municipal deve, via de regra, atender a solicitação do médico e prestar todo o auxílio necessário,
comunicando o colégio e designando uma pessoa para isso. Isso independente se o colégio é particular ou é colégio público. Independente. Não, principalmente isso serve para colégios públicos, né? Mas em colégios particulares, às vezes pode-se ter também, só que daí parte-se do princípio que se a pessoa tem condições de arcar com um colégio, às vezes tem alguma dificuldade, deve-se entrar na via judicial para isso. Na prática, eu falo pelo meu filho, né? Ele tá na 2ª série. A gente teve acesso desde a 1ª série a uma monitora em sala, mas ela não foi exclusiva. Ela ficou com o meu filho, que tem autismo, e mais uma coleguinha que tem síndrome de Down. Foi super tranquilo na 1ª série, tendo essa monitora para os dois. E agora, na 2ª série, aumentaram, né? Na turminha dele tem 3 com diagnósticos confirmado, 1 em investigação, e aí colocaram 2 monitores em sala. Então, assim, há quem defende que precisa de um monitor específico por criança, mas eu, na prática, te falo que estou super satisfeita, assim, com como tem acontecido lá, porque acaba que isso estimula a interação deles. Porque eu imagino que se ele tivesse uma só para ele, daqui a pouco as crianças iam ficar até... Se sentindo mal. Tipo assim, não vou chegar porque ele fica só com aquela moça, sabe? A gente não sabe o que se passa na cabeça das crianças, né? E uma coisa que é muito importante na escola, que eu vejo por mim, assim, é o acolhimento dos pais com o diagnóstico. Dos outros pais. Dos outros pais. Tanto incentivando as crianças à interação, quanto entendendo quando acontece alguma situação específica, né? Porque nem sempre são dias tranquilos, às vezes acontecem crises. Ontem, por exemplo, foi um dia que fizeram um teste para ver como seria a saída de incêndio. Então, assim, a escola sempre manda antecipado, olha, vamos ter essa simulação, avisa a criança. Porque o autismo tem disso, né? Se a gente antecipa as coisas que vão acontecer, normalmente os fatos acontecem com mais tranquilidade. Se as coisas acontecem de bate-pronto, assim, às vezes a criança ela pode se desregular, porque ela tá esperando que a rotina dela vá acontecer de uma forma, e aí quando sai de dentro da rotina, acaba tendo essa atrapalhação, né? Então, a escola tá sempre atenta com as demandas, eles me trazem informações de fora, eu também, quando acontece alguma coisa no nosso círculo familiar, ou quando ele tá com algum desenvolvimento diferente, eu também tenho esse vínculo, né, de poder falar diretamente com eles para resolver. Então, acho que isso é muito importante, assim. Atualmente, ele tá numa escola particular, então a gente acabou tendo esse acesso mais facilitado. Na prática, eu acompanho por vários grupos de mães e na educação pública não é tão simples assim, sabe? Como o Vitor falou, precisa fazer esse requerimento para a prefeitura, mas na prática, não acontece. Às vezes, eles simplesmente falam, não temos no momento para fornecer. E então, nesse caso, Vitor, quando eles negam, como é que os pais podem proceder? Via de regra, com a negativa, né, já se pode entrar com uma medida judicial para isso. Através de uma medida, a gente, via de regra, consegue uma liminar, né? A depender também, né, da condição econômica que às vezes é observada pelo juiz. Porque se for uma família, digamos assim, abastada, né, com muitos recursos, até mesmo no judiciário, às vezes a concessão de um monitor específico, custeado pelo ente público, não é deferida. Então, a gente sempre tem que analisar o contexto daquela família, né? Mas, havendo uma negativa, deve-se procurar a via judicial para conseguir uma liminar, obrigando o poder público a conceder o monitor ou o tratamento, né? Em questão de inclusão, como é que funcionam as leis? Eu recebi uma mãe onde ela foi solicitado que o filho simplesmente saísse da escola. A escola pode ter esse tipo de comportamento? Ela precisa receber qualquer tipo de criança na escola? Ela pode negar que uma criança que tenha o TEA, né? O autismo, entre na escola? Não pode, né? O direito à educação, ele é um direito essencial e garantido a todos, principalmente as pessoas com esse tipo de transtorno. Em 2012, a gente teve uma lei, né, que regulamentou grande parte dos direitos reservados principalmente aos autistas, né? E o direito à educação é um deles. Então, o colégio ele não pode, de forma alguma, restringir o estudo, né, o aprendizado, e deve garantir, né,
que o aprendizado dessa criança seja total, né? Incluindo ela nas atividades, como ela disse, né? A inclusão e tu tá ali no meio junto com os colegas, isso auxilia demais na tua evolução, principalmente social, né? Que é o ponto principal, na minha opinião, do autista, né? Que ele deve ser sociável, né? Ele tem que ser inserido no contexto dos demais colegas. Existe algo bom nas escolas que é o PEI, que é o plano de educação individualizado, que eles fazem específico para cada criança. Porque, assim, dentro do autismo, tanto tem níveis, né? Desde o nível 1, 2, 3, que parte do sendo leve, enfim, não gostam muito dessa terminologia, porque mesmo o Zoom não é uma situação leve, mas para que todos entendam, né? Para que fique, assim, na mesma página. Então, as crianças, elas são analisadas como indivíduos de forma... o que essa criança precisa, e aí é feito um plano para cada um com adaptações. Às vezes a criança ela não vai conseguir aprender da mesma forma que o conteúdo está sendo passado para os coleguinhas. Então, existem atividades que elas vão ser desenvolvidas de forma diferente. Ao invés de leitura, vai ser com desenho e assim por diante, contanto que aquele conteúdo seja absorvido. E isso é bem legal, assim, o meu filho, ele tem algumas adaptações, a gente percebeu algumas coisas que ele não conseguia acompanhar a turminha, e quando as adaptações foram feitas, ele super regulou, assim, então atualmente ele não tem nenhum atraso, mas porque a gente teve essa atenção. Então, isso é muito importante, assim, tanto que a escola sinalize, olha, ele não está conseguindo fazer tal coisa, ou quando a gente for ajudar a fazer os temas, porque eu acho que a educação, ela não é só dentro da escola para a família, né? Acho que dentro da família a gente também tem que estar educando sempre. Então, a gente também sinalizar à escola, olha, no tema não foi tão fácil. Ele se negou, porque normalmente quando uma criança se nega a fazer alguma coisa... Assim como a gente, né? Quando a gente não sabe fazer alguma coisa, a gente fica postergando. Então, assim, ter esse olhar atento para a criança. Tá com dificuldade, ela não tá compreendendo muito bem aquilo ali. Então, a gente ter essa devolutiva para a escola, para que a escola faça uma adaptação. Contato, né? E nesse ponto, o monitor, né, ele é interessantíssimo, né, e é essencial. Porque ele que fica do lado da criança, ele que está acompanhando ela diretamente, porque às vezes um professor só para 30 alunos não consegue dar um acompanhamento. Exato. Com certeza. Gente, eu vou servir um chazinho aqui da T-Shop pra gente. T-Shop do Shopping Pontal nos mandou um chá. Delicioso. Eles vieram aqui preparar para nós. Nem sentiu o cheiro. Tava sentindo o cheirinho desde antes. Tava contando os minutos. Esse chá que eles nos enviaram é o Rooibos Marrom Glacé. Ele tem um cheiro meio de chocolate. Podem... Né? Cacau, exatamente. De cacau, eles têm tudo lá no Shopping Pontal. É maravilhoso. Vou botar aqui o conta-gotas pra gente continuar nossa conversa. Depois, se vocês quiserem mais, por favor, fiquem à vontade. Ainda mais pós-almoço. Um chazinho bom, né? Depois eles vão deixar ali o arroba do pessoal da T-Shop do Shopping Pontal. E me diz uma coisa, como é que ficam em questões, existem benefícios financeiros ou tributários para pais de crianças autistas ou para as crianças autistas? Sim, existe. Como eu mencionei antes, né, a gente tem o BPC, né, que é o benefício de prestação continuada, que é destinado à criança autista, né? Esse especificamente serve para o pessoal de baixa renda, né, pessoas que recebem até meio salário mínimo per capita, né, por ente familiar, né? Então, esse é um exclusivo para a criança, né, ou para o autista, se for adulto também tem. Nós temos isenção de IPVA, né, para os pais. Se entende, justamente porque o entendimento é de que através do veículo que se leva essa criança, que se leva essa pessoa para os lugares. A gente tem isenção de imposto de renda, né? A gente consegue antecipar saques do FGTS para custear tratamentos, né? Uma coisa que pouco se fala, até acho que na mídia assim, a gente não vê tantas notícias, é a respeito de descontos, inclusive em passagens aéreas para acompanhante de algum autista, né? Para os pais ou para alguma pessoa que que nem o de cadeirante, né? O de cadeirante tem, também tem 80% de desconto, né? Em passagens aéreas. Então,
São vários os benefícios que a pessoa tem que ir atrás, né? E que às vezes não é de conhecimento do grande público. Essa das passagens aéreas, eu vejo, assim, bastante debate na questão da maternidade ali atípica, porque muitas companhias alegam de que se a criança é menor, que ela naturalmente ela já não pagaria a passagem. Então, que às vezes os pais têm dificuldade para conseguir esse benefício, É verdade. porque as companhias aéreas Infelizmente, isso acontece. É uma coisa que tem que ser denunciada para a ANAC, porque isso não é uma lei, né? Esse benefício, ele é uma resolução da ANAC, né? 230, se não me engano. É feita pela própria ANAC. Pela ANAC. Então, tem que ser feita uma reclamação pública para eles e que, se eles notificarem a companhia aérea e a companhia aérea não efetuar, né, o desconto devido ou não, daqui a pouco fornecer um voucher para compensar esse dinheiro que foi pago, aí a pessoa pode buscar outras medidas, né? Sim. Mas tem que ser reclamado e não pode deixar passar essas coisas, porque, né, se um deixa, outro deixa, outro Mas deixa. acho que muitas pessoas acabam não sabendo que tem esse direito, né? E por conta disso, acaba passando o fato. E acaba sendo bem burocrático também, né? Acaba que tu tem que enviar alguns documentos antes, aí eles autorizam, esse documento ele fica válido por um tempo, né? Sim. Ele tem um prazo também, então às vezes quando tu vai viajar de novo, o documento já venceu, aí tu tem que fazer tudo. Tu diz o documento do autista? O documento da autorização da passagem. Ah, tá, porque tu tem que fazer um requerimento, não sei, doutor, quanto tempo antes, porque eu, sinceramente, ainda não sei esse benefício, mas eu sei que tu tem que fazer um requerimento antes, tem que esperar ser aprovado para depois comprar as passagens. Então, assim, o que tu tá me dizendo é que mesmo que tenha essa demora para solicitação, para que compre as passagens e depois busque o reembolso. Busque a restituição. Porque é um direito garantido por uma resolução. A resolução tem força de lei. Então, é direito de todo acompanhante pagar ali até, no mínimo, né? É mínimo de 80% de desconto. O desconto pode ser, às vezes, superior. E aí, no caso do menor de idade, ele vai pagar a passagem? Isso é uma lacuna que não existe na resolução, né? Não é especificado se o beneficiário, no caso o autista, seria menor ou maior de idade, mas o entendimento que se fala é da segunda passagem, né? Então, o menor, ele acaba sendo um passageiro também. Às vezes, tu vai pagar ali o valor um pouco inferior, né? Na passagem, mas tu paga igual. Entendi. Daí, o do menor, no caso, tu vai pagar menos e o do acompanhante, tu vai 80%. ter o desconto igual. Vai ter o desconto igual reservado. Entendi. Mesmo que seja um bebê que não pague passagem, daí, nesse caso, não. É que eu, na minha visão, né? Isso é uma lacuna que existe. A gente não tem uma determinação expressa em lei. Mas, na minha visão, esse benefício ele é feito pro autista, né? Sim. Qual é a finalidade dele? Qual é a função social disso? É a pessoa viajar com um acompanhante. Então, se o benefício dela é para tu viajar com um acompanhante e esse acompanhante não ter que custear uma passagem inteira para isso, eu entendo que ele deve ter o desconto. Não, e é totalmente necessário, né? Porque não consegue muitas vezes se comunicar, né? Com facilidade, tem medo, então... O excesso de barulhos, né? As pessoas, o ambiente fechado, vai que dá uma crise lá em cima, né? Faz o quê? Então, assim, é extremamente necessário, né? O acompanhante. Até, assim, todas as leis, se tu for analisar, elas são muito necessárias. Elas são justamente para que toda a sociedade tenha um conforto, não só o autista. Com certeza. Para que as situações sejam amenas, né? Em todos os sentidos. Sabe, uma coisa que eu percebo é que é o seguinte, quando a gente olha, né? Eu conheço o Santi pessoalmente. E quando eu olho o Santiago, tu não diz que ele é autista, né? Eu acho que justamente, mas por ser talvez um nível mais leve. Eu vou receber isso como um baita elogio. Por quê? Porque eu descobri com 1 ano e meio. Então, assim, a gente começou com 1 ano e meio, foi muito intenso, assim. Inclusive, eu larguei, né, o meu trabalho corporativo, eu era gerente de uma grande empresa nacional, acabei empreendendo, porque isso me daria mais flexibilidade de horários para levar ele em terapia ocupacional. Isso ajudou hoje, psicóloga, fono, e isso ajudou. Chegou a um ponto, por exemplo, assim, a gente descobriu com 1 ano e meio, ele só foi falar com 3 anos e 1 mês.
é tardio. Ele só foi comer com 5 anos e 1 Nossa. mês. Antes disso, ele não comia, porque eles têm muita seletividade alimentar. Então, assim, quando eu escuto alguém me falando, nem parece que ele tem, ao mesmo tempo que eu falo assim, não sabe da missa metade, eu também recebo como um baita elogio. Pô, então toda a minha dedicação como mãe, né, e também com os profissionais envolvidos, deu certo. Porque, assim, nesses 3 níveis que eu falei, nível 1, nível 2, nível 3, quando tu tem acompanhamentos profissionais específicos, o nível pode ir baixando. Porque, assim, o que é isso? É o nível de suporte. Às vezes, uma criança que ela é nível suporte 2, que ela precisa de acompanhamento para várias tarefas, quando elas vão indo em terapia, fono, psicóloga, elas vão baixando o nível de suporte. O que significa? Que elas vão ficando mais independentes. Então, assim, o meu filho hoje, com 8 anos, em casa, eu poderia fazer tudo para ele, entregar nas mãos, né? Qual mãe que não faz isso pelo seu filho? Mas eu, cada vez mais, eu falo, não, vai lá sozinho, tu consegue. Então, assim, Incentivar. incentivo ele a fazer tudo sozinho. Às vezes eu vou lá, eu tenho que refazer algo que ele fez? Sim, mas, assim, esse incentivo é muito importante. E isso também de eu ter descoberto muito cedo, acho que é um ponto super importante da gente falar aqui, porque muitos pais, às vezes, negam alguns sintomas, alguns sinais que eles estão percebendo. E quanto menor a criança é, mais plástico é o cérebro dela. O que isso significa? Que ela vai receber melhor todos os estímulos que vierem de fora. Então, assim, estejam atentos. Deu um mínimo sinal, já vai procurar um neuro ou algum profissional que possa te orientar para que não espere passar 4, 5 anos, que é normalmente a idade onde os pais Começam a perceber mais. Por quê? Porque daí as crianças, elas começam a ficar mais diferentes. Meu filho não tá acompanhando a turminha dele. Então, assim, não esperem chegar nesse ponto, porque aí com 4 ou 5 anos vai ser um pouquinho mais difícil, sabe? De tu regular. Sim, com certeza. Eu coloquei ele na escolinha com essa idade, com 4, 5 anos, porque a gente viu que era a idade que ele estaria preparado para isso, e foi onde ele deu um salto no desenvolvimento. Porque ele se sentiu seguro na escolinha que a gente colocou, e aí foi... Que maravilha. Só melhoras. Vitor, quais são os direitos das crianças em frente a casos de discriminação? Discriminação, tu diz, de qualquer natureza. Exatamente. Por exemplo, falta de acessibilidade, discriminação. Por exemplo, uma pessoa olha e julga aquela pessoa ali. Ela tem algum direito referente a isso? Ou até mesmo em escolas, né? Na verdade, isso seria um crime, né? A gente está falando de uma conduta tipificada criminalmente, né? Tu ofender, tu discriminar qualquer pessoa, isso tem uma repercussão criminal. O direito que a criança especificamente tem, né, é o direito de se divertir, né, o direito de comparecer à escola, de não ser importunada, de não ter empecilhos para o seu desenvolvimento social, né, e principalmente, né, que a criança seja uma criança. E qualquer coisa que afaste ela dessa finalidade deve ser combatida e assegurada mediante denúncias, boletim de ocorrência, acompanhamento policial, olhar atento de professores, de vizinhos, né? Porque essas coisas têm que ser combatidas e tudo influencia no aprendizado da criança. Com né? certeza. E tu já teve um caso desses com Santiago? Não, graças a Deus, assim, a gente acabou pegando famílias muito próximas, que hoje eu digo que são famílias amigas, que vem nos acompanhando desde a infância dele, então acaba amenizando os casos. A gente teve muita sorte, assim, de ter esse ambiente na nossa volta, mas não são todas as crianças que têm, né? Muitas sofrem bullying, muitas não são convidadas para eventos. Então, assim, fazem aniversários de um dos coleguinhas e muitas vezes a criança autista, ela não é convidada. Então, assim, eu escuto muitos relatos. Nunca aconteceu comigo, mas eu tenho muita solidariedade, né? Porque eu sei que são casos comuns, então sim, a gente precisa falar disso. Bullying virtual também, porque muitos eles não são físicos, eles não são só dentro do ambiente da escola, mas eles acontecem também por internet. Então, nesses casos, acho que também é super legal procurar
Mas e como é que que tipo de bullying pela internet tu diz que acontece em jogos? Porque hoje em dia as crianças da idade deles estão jogando muito, né? Joga aquele Roblox, aquele Sim. PKXD, Brawl Stars, um monte de joguinho. Nossa, não entendi nada disso aí. Falou línguas. Pra mim é línguas também, pra mim sei lá o que é aquilo ali. Mas eu sei que eles têm uma certa comunicação entre os jogos. Isso o Santiago tem acesso? Não, eu sinceramente bloqueio. O Santiago não tem nenhum acesso a jogo que seja online, justamente porque eu não vou conseguir controlar e ele ainda não consegue se defender muito bem. Os autistas, eles têm uma coisa de levar as palavras no sentido literal delas. Então, assim, daqui a pouco uma brincadeira não vai ser bem entendido. Então, assim, a maternidade atípica, ela é uma linha tênue entre tu permitir que teu filho faça as coisas porque tu quer ajudar na socialização e tu segurar ele de algumas situações que tu sabe que podem haver problemas ou crises. Então, essa é uma parte, por exemplo, jogos online nunca chegaram. O que ele faz são joguinhos, Candy Crush, enfim, vários joguinhos daí que estão dentro da... Que até estimulam, né? Sim, Tem certos são muito jogos bons. que são muito bons pro estímulo da criança. Não, eu sou super a favor de tecnologia, sim, eu... Acho que a tecnologia veio muito para ajudar em alguns momentos. Tudo, né? A gente tem que saber usar as ferramentas, mas assim, dentro da própria escola existem aplicativos da aulinha de matemática, aplicativos da aulinha de português, onde eles dão exercícios dentro de aplicativos. Então, assim, é super importante, mas os jogos online, eu acho que eu acabo perdendo um pouco o controle. E aí, daqui a pouco, tá acontecendo alguma coisa que eu não sei, daí eu vou começar a perceber que ele vai estar diferente, não vou saber, ele não vai saber me explicar. Não é um ambiente controlado, Não é um ambiente controlado, sabe? E então, muito assim, dessa socialização vai muito dos pais dos colegas, porque eles têm que ter e colocar na cabeça das outras crianças que não tem esse tipo de transtorno, de que não tem nenhum problema a pessoa ter aquele... Ela é um colega como qualquer outro, né? Então, assim, ela tem que ter os outros pais têm que colaborar para essa socialização, né? Exatamente, E a gente tem, assim, super apoio, assim. Eu sou muito grata, porque até cada situação que acontece um pouco mais diferente, eu compartilho com eles, eu vejo que a receptividade é muito grande, Isso é né? importante. Eu faço doces personalizados, então todas as vezes que tem que levar um lanche coletivo, alguma coisa, eu faço o Santiago participar junto comigo, preparando. Hoje tinha que levar um bolinho do Rio Grande do Sul, aí ele me ajudou a fazer os coraçõezinhos vermelho, amarelo, verde, daí eu postei uma fotinho no grupo, todo mundo, ai, Santi, mini confeiteiro. Então, assim, a gente percebe que tem um amor, assim, que... Hoje, na turma do Santiago, tem quantos alunos? Tem 24. E aí, desses 24, são 2 autistas, uma com síndrome de Down e um em análise de diagnóstico. Quantas turmas de segundo ano, né? Ele tá no segundo ano. Sim. Quantas turmas de segundo ano tem na escola dele? Ano passado, eu tinha certeza que tinham 7 primeiras séries. Provavelmente deve estar um número bem regular, assim, porque a saída... E em cada sala tem casos de crianças especiais? Algumas, não são todas. Algumas são só crianças regulares, porque, assim, cada sala que tem uma criança com algum diagnóstico, ele precisa de um monitor. Então, eles tentam colocar a maior quantidade, digamos assim, por sala. Quando iniciou esse ano, eles tentaram deixar um monitor só. Mas não consegui, não. Foi Faltou suporte. Faltou, porque assim, mesmo as crianças típicas, né, que não têm diagnóstico, elas voltam desreguladas das férias. Porque nas férias cada um faz o que quer, né? Sai do ritmo, umas vão viajar, então perdem o contato com os colegas. Então, assim, no retorno, que nem eu digo, não é só a atenção para as crianças que têm diagnóstico. As 24 estão desorganizadas, porque mudou a professora, mudou a sala, mudou os livros, mudou tudo que eles conheciam. Então, assim, eu acho que a gente foi se ambientar lá por maio. Antes disso, eles tentaram com um monitor, não deu. E aí, atualmente, tem 2 monitores para essas 4 crianças. E aí, fluiu, tá? E daí me conta uma coisa, quais foram ou são as principais barreiras que tu encontrou para garantir os direitos do Santiago? Tu já teve alguma dificuldade?
Eu sou meio controladora, assim, né? Eu planejo muito antes de fazer as coisas. Então, assim, eu busco ter alicerces. Então, assim, quando eu vou buscar algum direito, eu já vou com o número da lei. Eu já vou, assim, tipo assim, sou um Se amor. todas as mães Tu é um fossem assim, exemplo. né? Eu sou um amor, É um mas não exemplo. me queira ver fazendo um barraco. Então, assim, eu é pelo meu filho, né? A gente vira leoa, ainda É mais quando verdade. tá falando sobre os direitos do meu filho. Então, assim, quando eu chego em algum lugar, eu já sinalizo. Olha, ele é autista. A gente tem direito a esta fila, né? Uhum. Já vou falar. Sim, tem direito a essa fila. Olha, ele é autista, ele tem direito a meio ingresso. É isso? É isso. Então, Mas assim, e tu eu já. precisa ter algum documento pra provar que a criança é autista? Olha, Precisa andar com o documento na mão? assim, é interessante que se tu queira ter uma facilidade maior, tu queira às vezes não entrar numa possível discussão, tu ter, sabe? Isso não deveria ser exigido, na minha visão. Mas às vezes é importante porque a gente nunca sabe se alguém não tá querendo tirar vantagem sobre aquilo. O que tu disse é muito importante, assim, tem muita gente que não vai atrás como ela é. Eu trato isso muito como se fosse um veículo que ficou sem gasolina na estrada. Se a pessoa ficar dentro do carro, não dá certo, não consigo, o carro não vai sair do lugar. Então, tu tem que ir atrás, tu tem que buscar conhecimento, tu tem que informar teu médico, seja da rede pública ou privada, de que ele tem necessidades especiais, que ele precisa de um tratamento. Se o médico não aceitar, por exemplo, a terapia ABA, né, tu fala, o médico, olha só, eu ouvi falar disso aqui, não é interessante para ele, né? Porque a gente sabe que tem várias terapias que às vezes podem ser a salvação para o desenvolvimento de uma criança, Com principalmente certeza. com um diagnóstico precoce. Então, quanto mais for atrás, mais buscar conhecer todos os teus direitos, mais o teu filho vai se desenvolver. E pelo tempo de interação durante o dia. Porque o médico ele vai fazer uma consulta, muitas vezes, de meia hora, uma É hora, no muito máximo rápido. 2 horas, quando É tu muito pega um rápido. médico que assim, É. seja muito fora do comum. Então, assim, os pais. Eu entendo que essa demanda ela tem que partir dos pais. Uhum. Dos pais perceberem, olha, ele não tá fazendo tal coisa. Tu identificar, né? Primeiro tu tirar a tua própria cegueira, assim, porque às vezes a gente não quer acreditar nas coisas, né? E isso é muito difícil. Isso, sim, tem uma negação muito bem difícil. grande, que foi o que eu falei, de muitos pais não descobrirem tão cedo. Às vezes eles percebem, mas dentro da própria casa, assim, eu passei por isso também. Eu comecei a perceber o Santiago com 1 ano e 3 meses. E eu falava, olha, eu acho que o Santiago Tem tá alguma dando sinal de coisa. autismo. Porque assim, eu comecei a perceber uma coisa e tu bota no Google, o Google já te fala todas as outras. Isso aqui tá fechando, sabe? Começa a dar check ali. E aí eu comecei a falar, olha, eu acho que o Santiago é autista. Não, tu tá inventando doença pra criança. Então, assim, são várias barreiras. Começa na barreira familiar, de todo verdade. mundo achar que tu tá inventando coisa, Porque que ninguém é quer coisa da tua acreditar, cabeça. né? Depois vem todas as outras lutas, né? Desde E a parte também a gente acha que vai ser um bicho de 7 cabeças, né? A gente tem medo, meu Deus, e agora? O que vai acontecer? E muitas vezes é tranquilo. Claro que tem a demanda de levar para terapias, né? É uma demanda que gasta bastante tempo, que é cansativo. Mas não é um bicho de 7 cabeças, ou é, Dai? Não, eu costumo dizer que o diagnóstico ele vem até como um alívio. Porque uma coisa é tu não ter clareza do que tá acontecendo com o teu filho. Quando tu recebe o diagnóstico, tu consegue ter suporte para onde correr, o que fazer e até estudos, né? Parte científica ali. Então, assim, para mim, o mais angustiante foram esses 3 meses de dúvida. Porque era eu Vocês estavam lutando contra o buscando. mundo. Era eu lutando contra a família, falando que eu tava inventando coisa. Era eu lutando contra a minha cabeça, que tava percebendo e tava negando. Então, assim, tem depois da descoberta também uma fase de luto, que é super compreensível. Porque, querendo ou não, morre a criança que tu tinha para estar nascendo uma nova criança com novas necessidades. Então, essa fase do luto, eu costumo dizer que é algo que a gente precisa ter um certo carinho, uma certa empatia pelas famílias que estão vivendo isso, e por isso que elas negam tanto, porque não é fácil. Tudo que tu pegou lá, os livros durante a tua gestação e estudou sobre maternidade, esquece. Esquece. É um mundo novo, né? É um mundo totalmente novo. Tu vai ter que buscar novas literaturas, novos
conteúdos para poder ajudar teu filho. Então, é um mundo, assim, totalmente novo. Eu sou procurada diariamente por muitas famílias, porque eu compartilho, né, o dia a dia do Santiago. Então, assim, ontem mesmo tinha uma mãe me falando, Dai, pode me ajudar? Tô com algumas dúvidas. O fulano isso, o fulano aquilo. Então, cada vez mais é importante que a gente fale sobre isso, não só porque o meu filho já tem diagnóstico, mas porque outros pais também É verdade. Com certeza. têm dúvida e precisam achar esse suporte em mim, que já passei, que vou dizer, olha, eu entendo o que tu tá passando. Eu sei que não tá fácil, mas vai passar e pode acreditar. Vai ficar bom, porque assim, a gente acaba vendo a criança com um olhar de mais amor, de mais paciência. O que antes parecia ser uma birra, hoje tu entende que é desregulagem, porque ele tá tendo muito estímulo, que é uma crise. Uhum. Num sentido, assim, um pouco mais pesado, ter que buscar medicações. Então, é importante, né, a gente falar sobre isso e ter esse carinho com os pais que estão tendo essa descoberta. Com certeza. Vitor, tu tem algum caso que que tu possa trazer para nós, que chegou até ti? Tem um caso, hoje mesmo eu tava falando com a mãe, né, o que é o caso dela, né? O filho dela tem autismo, um grau mais severo. Ele tem também uma dificuldade motora, ele não tem movimento das pernas de uma forma perfeita, né? E nós estamos numa briga aí infinita, né, com o município para conseguir um tratamento de um monitor para ele conseguir ter um auxílio de um especializado, exclusivo para ele dentro de sala de aula, né, para ele poder se desenvolver. Durante todo o percalço, assim, que a gente vem desde lá de um auxílio para buscar um tratamento mais especial para ele, utilização da terapia ABA, ele já teve uma evolução, assim, gigantesca, né? Ele teve, de acordo com o médico dele, ele teve uma melhoria de 50% com a utilização da terapia ABA desde quando ele estava utilizando terapia mais convencional, né? O Santiago faz a terapia ABA? Ele, como a gente descobriu cedo, ele começou a fazer a Denver e depois ele foi para a aba. Mas, como eu te falei, quando a gente descobriu uma escola onde os profissionais eles eram especializados em autismo, a gente acabou parando as terapias. Por quê? Porque as terapias elas acabam sendo horários soltos na Comerciais. semana, Uhum. 1 hora, 2 horas, e essa escola ela era de tempo integral. Então, ele acabou tendo mais vínculo com os profissionais e foi aonde ele teve as mudanças mais significativas. Porque antes disso, por exemplo, que nem eu falei, ele comeu com 5 anos e 1 mês. Antes disso, a gente já tinha desde 1 ano e meio tratando com terapia, fono, psicóloga, família, em casa. Mas ele não tinha aquele contato diário com Com um alimentos? profissional, não, Sim. com um profissional que fosse ajudar, que estava ali presente. Tinha 4 vezes por semana, mas a questão é que, assim, o jeito, assim, eles têm as melhores melhoras quando eles criam um vínculo com a pessoa, quando eles têm uma confiança. Por isso que existe a monitora, porque a monitora consegue acessar ele melhor, porque como eles têm dificuldade para socialização, não é uma pessoa qualquer que vai conseguir acessar eles. Então, assim, eles precisam ter esse vínculo fortalecido. E as terapias espaçadas que ele fazia, por mais que, assim, nas brincadeiras usavam frutinhas de brincadeira, a outra usava texturas, colocava texturinha da areia, texturinha da comida, texturinha da massa. Nada foi... Nada deu certo. certeiro. O que deu certo foi uma professora que já estava quase 1 ano com ele, e começou assim, tá, o hiperfoco dele é letras e números. Santi, hoje a gente vai fazer uma brincadeira, a gente vai comer 1 colher. E aí o Santiago foi e comeu 1 colher. Não foi nessa facilidade que eu tô falando, mas foi a 1 colher. Aí no segundo dia a professora falou, Santi, hoje nós vamos comer 2 colheres. Também não foi tão fácil, mas as 2 colheres foram. No terceiro dia a mesma coisa. No quarto dia ele falou pra mãe, mamãe, hoje eu vou comer 4 colheres na escola. Que legal. Então, assim, ela conseguiu um método. Ela analisou Aham. que bacana. E tem casos de crianças, por exemplo, que não têm acesso à escola particular, que muitas vezes o ensino tem essas especialidades, do juiz dizer, não, o Estado vai pagar para essa criança um colégio particular para ter acesso. Tem. Sim, a rede normalmente acontece, né? Às vezes as pessoas tentam vagas em colégios
e não existe vaga na rede municipal. Uhum. Né? Então, daí o que acontece? O município tem que pagar para ter um colégio particular, ou uma creche, ou um estabelecimento para a criança estudar, né? Mas, assim, não há uma obrigação de custeio pelo ente público só pelo fato de ser um colégio particular e ser melhor. Essa obrigação de custeio, ela aparece quando não há vaga na rede pública. Entendi. Mas... Tem a questão também, assim, da segurança, né? Porque, às vezes, as famílias acham que não é um ambiente seguro, desculpa, colocar na escola. Então, de 2022 para 2023, houve um aumento de mais de 40% do número de crianças autistas matriculadas. Uhum. Por quê? Porque esse assunto ele tem sido mais debatido e os direitos eles têm sido mais respeitados. Então, antes de 2022, era tudo mais complicado. Então, assim, é algo que ele vem a passos de formiguinha, mas vem acontecendo. Porque tu imagina, tu vai expor teu filho, colocar o teu filho num ambiente onde tu não sabe que ele vai ser bem tratado? Tu não vai. É aquele medo, né? E às vezes a falta de conhecimento e também, né, de disponibilizar essa informação de uma forma mais pública, né? De que a pessoa ela vai estar bem assistida, de que ela vai ter um monitor se isso for necessário. Né? Porque às vezes tu tem esse receio de que a pessoa vai ficar lá, né, com 40 alunos numa sala de aula, não vai ter um tratamento mais individualizado, mas que não. Isso deve ser custeado e é direito da criança. Né? Então isso tem que ser respeitado. Quais são os direitos, Dai, que tu gostaria de ver, que você enxerga, que você gostaria que tivessem? Existe alguma coisa que vem na tua cabeça? Não, eu acho que no geral, assim, por exemplo, as coisas que eu me exponho com ele, que são mais em locais de lazer, parques, cinema, enfim, até em estádios, atualmente, eles têm procurado por si só formas de ambientar. Eu vi que a Arena do Grêmio fez um espaço Sim. especial legal. para crianças autistas. Sim. Não sabia? Uhum. Ele é todo vedado, não tem o barulho da arena. Eu vi, achei muito bacana Que isso. legal. Foi inaugurado um pouquinho antes da enchente. Bah. E aí logo eles estavam em fase de teste, eu acho. Exatamente. Porque legal. assim, eles precisam desses ambientes mais controlados para que eles tenham a mesma experiência do que uma pessoa que está lá no meio da Ele é mais multidão. suscetível a barulhos, assim? Atualmente, sim. É. Atualmente, sim. Assim, quando ele era pequenininho, ele era tão inflexível que a gente não podia nem fazer uma rota para algum lugar com uma rua diferente. Era super assim, a gente mudava uma rua para o lado porque a prefeitura tinha trancado, já ficava assim... Isso é Brabo. uma coisa, né? Não, Porque... totalmente em crise, chorando que ninguém parava, porque assim, as crises, o que acontece? O autismo, ele é neurológico. Então, assim, quando acontece uma crise, não existe palavra, não existe o que tu faça, que tu vai fazer aquela criança parar de chorar. E a crise dele é um choro ou ele se torna agressivo? Ele chora, muitas vezes, de soluçar compulsivamente e, que nem eu costumo dizer, assim, é como se o disjuntor dele caísse e ele nem te escuta o que tu tá falando. Aí, o que nos cabe é abraçar, né, acolher com amor, eu faço isso, né, eu só abraço e falo, mamãe tá aqui, mamãe fica aqui até passar. Então, assim, já aconteceram algumas crises, E demora? algumas amigas nossas, né, a gente é amiga, a gente tem esse contato, algumas amigas nossas já presenciaram, assim, algumas crises. Depende do que a gente for colocar de sugestão para aquela crise passar. Mas não tem um tempo certo, assim, já aconteceu de crise durarem mais de 15 minutos. De tu pensar, meu Deus, a criança vai ficar sem ar de tanto que ela tá chorando. Então, E crises dessas acontecem na escola com frequência? a gente tenta antecipar tudo, que nem eu falei. Porque, assim, quando eles têm uma rotina, isso também é uma dica super boa, assim. O que fez a nossa vida mudar também foi colocar... Como ele tem hiperfoco em números e letras, ele gosta muito de horário. Então, assim, eu tenho toda a rotina dele com imãs na minha geladeira, com todos os horários. E quando tem uma atividade que vai ser diferente... hoje a gente vai em tal lugar que não tá... A mamãe bota lá um imã diferente, escrevendo o nome do lugar e tal horário. Então, assim, respeitando aqueles horários,
o dia funciona normalmente, por mais que tenha um ambiente que não seja comum. E tu faz esse preparo com ele, tu É, vai introduzindo esse assunto com ele devagar. Sim, sempre antecipando, entendeu? O que os autistas não gostam é das surpresas. Uhum. Porque aí, muitas vezes, eles não sabem como eles vão agir naquele novo ambiente, que ele não tá preparado. Ou tipo, não, mas nesse horário aqui era o horário que eu ia ver meu desenho, o horário que eu ia fazer meu tema, o horário que eu ia tomar banho. Uhum. E isso também acaba sendo algo bom quando a gente faz essa adaptação com os horários, porque eu digo assim, as mães, porque meu filho tá brigando pra tomar banho. Eu digo, meu não. O meu olha lá no relógio dele, tal horário, ele vai sozinho. Regradinho. Ah, que maravilha. Porque assim, é tão certinho que se tu começa a ver as coisas pelo lado positivo, é assim, ó. Eu acho que Além essa- disso, é virginiano, então tu Minha imagina. nossa. Essa é a autista característica mais presente, eu acho, né, do autista, né? Ele gosta de horários pré-definidos, Isso. ele gosta de um cronograma. A gente já. recebeu uma mãe aqui que ela disse, eu não troco meu filho de colégio, inclusive o episódio dela já está no ar, da Bruna Oliveira. Eu assisti, maravilhoso. Quem não assistiu, recomendo Muito assistir esse episódio, porque ele tá muito bom. Ela traz muitos pontos tristes do que ocorreu com o filho dela, né? E ela disse que ela só não troca o filho dela de colégio no meio do ano, porque eles têm a questão da rotina. Então, assim, tirar ele daquela rotina daquele colégio não vai ser bom para ele. É, exatamente. Até assim, às vezes tem aniversário pós-escola, a gente tem que falar pra ele, filho, vai ser legal, vai no aniversário, porque pra ele, assim, não, saiu da escola, eu vou pra casa, eu vou fazer tal coisa. Depois eu vou tomar um banho, vou dormir, Aham. e amanhã é um novo dia. Sim. Vitor, Um mini tem adulto, algum assim. ponto que tu gostaria de trazer, ou tu acha que existe, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz pra Dai, que existe alguma lei, que deveria existir alguma lei a mais? Olha, eu acho que se as leis que nós temos funcionassem de fato e fossem acessíveis, o tratamento seria excelente, né? O grande problema é que a gente tem o acesso, né? Porque às vezes ele é muito dificultoso, ele é complicado, tu necessita de um processo judicial por vezes, né? Então isso tudo atrasa um desenvolvimento, um tratamento que tem que ser rápido. E questões né? de gastos também, De gastos. né? Quanto a gastos, uma coisa muito importante que eu não sei se eu mencionei, é que a obrigação do poder público, até daqui a pouco de planos de saúde privados, ela não se restringe a tratamentos, ela também é para medicamentos. E às vezes a gente sabe que o medicamento, né, tem medicamentos que custam R$400, R$500, R$600. E isso, por vezes, é bem custoso, né, para uma família suportar esses gastos, principalmente se for uma família com uma renda um pouco inferior. Então, é dever do plano de saúde e do ente público, principalmente, né, custear e tentar cercar essa família, esse autista, de todos os mecanismos para o seu desenvolvimento. Né? Acredito que se tudo funcionasse da maneira que foi colocada no papel, Seria maravilhoso. Seria excelente. Porque tudo tá lá, tudo é garantido. Uhum, Só que, às vezes, para tu garantir, para tu exercer um direito, é complicado. com certeza. Já foi pensado em tudo, mas a É. teoria é muito diferente da prática. Isso que A eu tava gente tem falando, muita então. dificuldade. Né? Gente, nós estamos gravando aqui nos estúdios Combo, um estúdio maravilhoso. Gostaram desse lugar? Lindo. Maravilhoso. Muito Gostei bonito. do estúdio, gostei do chá. Perfeito. Aqui nos estúdios Combo, o pessoal se responsabiliza por tudo. É só chegar, gravar o teu podcast. Você também pode ter o seu podcast aqui nos estúdios Combo. Eles gravam, editam, sobem no YouTube. O pessoal aqui é maravilhoso. E nós temos um outro parceiro aqui que também mandou presente para vocês, que é a Maxi. Que legal. Acessórios, ela possibilita mulheres de empreender, abrir o seu negócio, começar a ganhar uma renda extra. Posso abrir? Por favor. Será que eu abro logo pra ver? Por favor, espero que vocês gostem. O do Certeza. Vitor veio do Ado Polita e o da Dai veio da Maxi Acessórios. São peças lindíssimas, semi-joias maravilhosas. Eu estou toda vestida com Olha, Maxi que Acessórios. lindo. Muito bonito. Muito bonito Ai, mesmo. Que amor. Olha que lindo. Que bom que vocês gostaram. Representa muito, né, o dia de Lindo. hoje, que é sobre amor. É sobre amor, exatamente. Eu acho Legal. que essas informações, elas precisam chegar para muitas pessoas que não têm acesso, ou que daqui a pouco não é nem que não tenham acesso, é que não saibam por onde começar, né? O que procurar primeiro, como procurar. Com certeza.
né? Descobri que meu filho tem autismo. Procura um advogado. Tu tem alguém que te deu suporte, que te instruiu? Eu sempre fui atrás de tentar resolver as coisas sozinha, né? Assim, buscar os meus direitos, que nem eu falei, o que eu tenho que fazer, e aí eu vou atrás disso. Então, assim, já conversei com alguns advogados, mas depois eu até tava falando pro Vitor que nós vamos voltar a conversar, porque tem algumas coisas que eu preciso resolver. Porque no dia a dia a gente acaba, às vezes, postergando direitos, que nem ele falou, por isso que é importante buscar, né? Quando ele estava falando sobre as passagens, porque às vezes a gente deixa assim, não vou brigar. Só que aí nesse não vou brigar, a gente acaba fazendo com que as leis elas não sejam respeitadas. Então eu me coloco nesse balaio assim, de ter muitas coisas que eu preciso sim resolver, mas por serem muito burocráticas, Tu acaba deixando... eu acabo deixando pra lá, sabe? Eu digo sempre assim, o meu parâmetro é, meu filho tá feliz, então eu tô bem. E isso me coloca numa zona de conforto que muitas vezes eu não agilizo. Então, assim, fica um recado pra você, mãe, que tá se identificando com o que eu tô falando. Procure o Vitor, vá atrás dos seus direitos. Seja atento. Qual é o teu @ Vitor? É Vitor.Kessler Advocacia. Tu atende o Brasil inteiro. Brasil inteiro. Brasil inteiro. A sede do escritório fica em Canoas, próximo ao Parque Shopping. Talvez você conheça. A gente fica à disposição, né? E, assim, procure sempre garantir o direito do seu filho, porque, principalmente numa idade baixa, assim, né? Qualquer coisa que se faça vai ter grande valor no futuro. Então, Com não, certeza. Com certeza. não deixe o tempo passar. Exatamente. Eu fui me acomodando porque eu fui buscando os direitos e eles foram sendo realizados, que nem eu falei, né? Fui lá na escola, apresentei o laudo, fizeram. Vou em parques, vou em cinema, vou em ambientes, apresento o laudo, é respeitado, então acabei. Ele usa aquele crachazinho que hoje em dia é algo que está sendo bem usado. Tem tanto o cordão de girassol como o cordão de pecinhas de quebra-cabeça, né? O do girassol, na verdade, ele é um cordão mais abrangente, porque ele é um cordão de doenças que não são visíveis. Então, assim, algumas pessoas até com doenças, sei lá, gastrointestinais, às vezes, assim, não é necessariamente um transtorno. O do girassol, ele é mais abrangente para pessoas que têm doenças não visíveis. E o do quebra-cabeça, ele é específico para o autismo. Até tem uns cordõezinhos que na frente e verso, eles têm os dois. O Santiago tem, ele já usou mais vezes, mas atualmente a gente tem testado e sem o cordão, mas eu tô com o meu laudo, inclusive dentro da minha bolsa ali, o meu laudo anda comigo para cima e para baixo, porque muitos lugares que a gente vai, a gente fala, olha, ele é autista. Aí a pessoa fala, tá bom, mas muitos falam, tem o laudo? Eles ainda, alguns pedem o laudo. Alguns pedem, Ou tem também uma carteirinha que ela é a CIPTEA, que ela é uma carteirinha que ela pode ser confeccionada, que ela é específica para te identificar. Então, assim, não necessariamente tu precisa andar com o laudo médico. Se tiver o CIPTEA, que é essa carteirinha, tu apresenta ela. Tem custo para ser feito? Faz só o custo da confecção dela, né? Não é super simples, assim. É feito pelo Estado? Onde é que é feito? Olha, eu repassei para uma cliente fazer esses tempos, eu indiquei um site, se não me engano. A última vez que eu vi quem tava fazendo era a Fadergues. Então, assim, era do governo do Rio Grande do Sul. E até no RG pode constar que a criança tem o TEA também, né? Daí tu tem que apresentar o diagnóstico ali com o número do CID. E eles colocam. E no geral, essas identificações, assim, por exemplo, cordões, né, crachá, essas coisas, eu até às vezes indico para o cliente, às vezes nem indicar que seu filho utilize, porque às vezes vai atrair mais atenção. Isso. Né? E aí, às vezes, a pessoa fica, muita gente olhando para ele, fica, né? Então, às vezes, acaba piorando do que ajudando. Exato, e acaba segregando mais, que a gente fala, num ambiente com várias crianças, que deles já, aquele ali é autista, nem vamos... O ideal é que ele se inclua de uma forma mais fácil, né? Isso. Nos ciclos, assim, de amizade. E, às vezes, isso, em alguns casos, pode fazer com que não ocorra, né? De uma forma mais natural, né? É, bem isso. Por exemplo, assim, na escola ele nunca usou, mas todos sabem do diagnóstico. Nunca foi escondido, mas eu digo, ele não usa na escola porque, assim, quem tem que saber, sabe. Claro. Que é a escola, que são a professora, os coleguinhas que convivem com ele.
para as outras crianças, ele vai conversar normal, entendeu? Sim. Então, assim, é a linha tênue que eu falo, né? Entre tu sempre tá dando suporte pro teu filho para que ele seja respeitado e, ao mesmo tempo, não querer expor ele demais para ele não sofrer algum tipo de discriminação. Sim. Daí, qual o conselho que tu daria para uma mãe que tá iniciando essa jornada com o seu filho, que tá descobrindo, ou daqui a pouco que realmente desconfia? Assim, o conselho do fundo do meu coração é não postergue essa procura por profissionais. Não é fácil, tá? Já falo para vocês de antemão, conseguir um neuro. Isso é uma Então- coisa que eu tava. Vou te Nós cortar. falamos disso, Gente né? do céu. Precisei cortar ela. Essa questão do neurologista. É. Eu hoje, antes de entrar nessa gravação, estava tentando pela 20ª vez no dia. Liguei para 20 profissionais da saúde, neurologistas. Nenhum tem, ou não tem agenda para esse ano mais, Sim. ou não atende plano de saúde e cobram uma facada. É bem difícil, assim, porque quando eles pegam os pacientes, eles fazem o acompanhamento do paciente. Uhum. Então, não é como uma consulta de rotina que tu vai fazer e depois, na próxima semana, aquele horário vai estar disponível para outro cliente. Uhum. As consultas, elas são periódicas, então, assim, é realmente bem difícil conseguir, Muito. tá? Muito difícil. Eu te digo assim, quando eu fui descobrir o diagnóstico do Santiago com 1 ano e meio, a primeira coisa que me falaram foi: ninguém vai querer fechar um diagnóstico antes dos 2 anos. E eu falei: mais 6 meses nisso? Não vou conseguir? Uhum. Tu Não fez o tenho- tratamento pelo SUS ou no plano, Dai? Na época, ele tinha Unimed com coparticipação. Uhum. Então, assim, eles cobriam metade das coisas. Mas eu esbarrei nessa barreira de não conseguir o neuro tão cedo. Então, eu paguei um particular. Até ele não está mais aqui conosco, mas, assim, foi uma pessoa que eu fiz questão de contratar ele, porque eu pesquisei em toda Porto Alegre, assim, era uma pessoa totalmente preparada. A consulta durou mais de 2 horas. Que maravilha. E eu costumo dizer que foi um apoio psicológico para mim também, porque, assim, não é fácil para as mães. Eu te entendo, eu sei disso. Se precisar conversar, pode me chamar. Tento te ajudar no que for, né? Nem que seja um abraço amigo. Qual é o teu Instagram, Dai? Dai Jardim Doces. Doces. E esse profissional, ele tanto fez os testes com o Santiago, que daí tu vai percebendo que a criança não tá respondendo, já começa a tua ficha cair de que ele é autista, quanto ele também me acalmou como mãe. Um exemplo que eu gosto de falar para as mães que tá descobrindo, que talvez vá ser um acalento no coração, assim como foi para mim, que ele me falou assim: sabe aqueles teus colegas na faculdade? Que eles são mais introspectivos, que gostam muito de estudar, são os chamados os nerds, que não interagem muito. Provavelmente esse teu colega, ele era autista, muitas vezes ele nem teve o diagnóstico, porque no passado esse assunto ele não era tão falado. Então, assim, nós estamos cheios de adultos na nossa sociedade que são autistas e não têm diagnóstico. Antigamente, tu viu o autista como aquela criança que era agressiva, que não falava, que não caminhava. Que é o mais severo. Que é o mais... Tu só via esse tipo de autista, né? É. Só escutava, ou escutava falar nesse tipo de Sim. autismo. Na verdade, ele é o autista severo, só que a gente não sabia que existiam níveis. Então, conforme a medicina foi avançando, a gente foi entendendo que mesmo com que o meu filho não ande na ponta do pé, ou que ele não tenha alguma limitação física, neurologicamente ele Porque precisa... é o espectro autista, né? Ele não Isso. tem uma definição própria, né? Tu tem ali características, né? Sobre diagnóstico, uma coisa importante que tu falou foi que recentemente teve uma alteração até pelo Conselho de Medicina que autoriza não só neurologistas fazerem diagnóstico, como médicos do SUS. Muitas vezes a pessoa que vai para o SUS, vai para a rede pública, ela não consegue ter uma consulta com um especialista. E se partir da mãe ou da pessoa que está acompanhando ele explicar toda a situação, contextualizar aquele médico, ele vai poder dar o diagnóstico se clínico for. geral. Facilitar. Exato. Que bom. Então, não é Essa mais novidade só do pra mim. neurologista. Que bom, Vitor, Outros maravilhoso. médicos Te podem fazer. perguntar, a Dai falou da questão, ela Até um pagou... clínico geral, só pra... Sim, desde que Legal, ele tenha uma perfeito. capacitação para aquilo. Sim. Né? Então, muitas das vezes consegue. Então Da rede vão atrás. do serviço não deixe público passar. mesmo. A Dai pagou o profissional, Uhum. tendo plano de saúde.
nesse caso, ela pode solicitar o reembolso desse valor, ou ela tem algum direito, porque ela simplesmente não conseguiu profissional para atender o filho dela e ela não tinha o diagnóstico ainda. Tá. Desculpe, ela não tinha o diagnóstico? Ela estava buscando o Ah, diagnóstico. tá. Eu tava buscando o diagnóstico, só que eu fui buscar por neuros e eu vi Tá. que as consultas iam demorar e que a E aí maioria tu foi só ia pra um da... fechar Tá. O dali que... a 6 meses. Eu não ia conseguir sobreviver mais 6 meses na dúvida. Entendi. E aí eu fui e paguei o particular. Sim, porque não tinha na rede credenciada um disponível. Exatamente. Isso tá errado, né? O plano de saúde ele tem a obrigação de te restituir, né? Se tu efetuou esse pagamento, desde que tu tenha cumprido com todos os requisitos ali internos do plano de saúde, né? Que é a requisição de um médico, que daqui a pouco buscar um médico do plano de saúde. Tem muitos planos de saúde que tem um hospital, por exemplo. Que às vezes tu pode ir lá naquela clínica especializada do plano, buscar lá um tratamento ou pedir que eles te indiquem um. Se a partir desse momento eles não indicarem ninguém que atue na rede credenciada da especialidade que tu precisa, bom, aí surge o dever de te restituir no valor que tu pagou. Tá, e aí eles podem te dar um prazo? Tipo assim, não, eu tô te oferecendo um médico, mas é daqui a 6 meses. Se tu quiser, tu espera? Ou não? Ou a gente tem, assim, um prazo máximo que a gente pode ficar no aguardo? Porque, que nem eu disse, né? Assim, o quanto antes a gente descobre o diagnóstico melhor pra criança ter o tratamento. Imagina tu esperar Então, 6 meses se tu estiver com câncer. sim. Né? Tudo é uma Ainda razoabilidade, mais uma né? criança que muda muito de um Exatamente. mês em um mês, né? Tudo deve ser observado a urgência do procedimento. Sim. Né? Num caso desse, um diagnóstico desse, ele tem que ser rápido. Isso. Então, tu esperar 6 meses não é razoável. Sim. Né? Tudo que a lei ela não estipula prazos para isso, mas é um bom senso, é uma razoabilidade que a gente chama. Né? Então, se passar daqui a pouco de 1 mês, 2 meses, tu não conseguiu uma consulta, bom, né? Já deu tempo para isso, né? Então tem que buscar outra saída. Sim. Entendi. São direitos que a gente nem imagina, né? É, exatamente. E principalmente essa questão do profissional Acredito de que poder até... ser além de neuro. Porque isso acelerou muito. Muito, porque era principalmente na rede pública, a gente verificava ali crianças que ficavam 5, 6 anos e não tinham diagnóstico. Tá muito difícil de conseguir neurologista. É muito complicado. E agora um médico que não é um neuro conseguir te dar um diagnóstico, porque ele tem capacidade para isso. A gente não quer que uma pessoa que não tenha capacidade dê um diagnóstico só por dar. Sim. Mas se a pessoa pode, ela tem que fazer. Isso aí agora é possível. Isso é bom. Isso é muito bom, porque realmente eu esbarrei nessa dificuldade hoje, no dia da gravação desse podcast. Eu tava vindo pra cá, tentando ligar, liguei pro hospital, eu liguei pro complexo ali da Santa Casa, o Santo Antônio, só tem pra março. Só que o Antônio, ele tá... Eu trago bastante a questão do Antônio, porque eu acho muito importante mostrar pra vocês. O Antônio, ele tem dificuldades na escola. Já passou por psicopedagoga, a gente tá tentando buscar algum diagnóstico, porque ele realmente tem muita dificuldade na escola. E aí falaram, busca um neurologista. Mas, gente, um neurologista para março não vai me adiantar. Muito tempo, né? Mas já vai estar na outra série, já se perdeu passar, o ano daqui a pouco. Entendeu? Se ele não perdeu o ano. Exatamente. Então, é importante, eu tô correndo atrás disso. Verdade. Né? E a Unimed simplesmente tem um monte de profissional lá dentro. Eu tenho um amigo pra te indicar, o Vitor. Eu te passo o contato dele. Aí tu conversa com ele. Acho que ele vai resolver meu caso. Porque realmente é uma coisa muito difícil. Então, busquem advogados, busquem os seus direitos. Que isso é de extrema importância. E aí nessas coisas burocráticas que às vezes as mães acabam, às vezes até desistindo, entendeu? Que foi o que eu falei, assim, quando eu recebi as negativas da Unimed, porque no início eu solicitei, né, todos os acompanhamentos, quando ele fazia Denver, quando ele fazia... Tive as negativas, juntei as negativas, fui na Unimed, peguei a série de documentos que eu tinha que anexar, quase, né, assim, um monte de coisas. Então, tu acaba desistindo de fazer as coisas porque eu não tinha um profissional para me orientar como um advogado. Então, hoje, se eu passasse por isso, eu já faria tudo diferente, porque eu também nem sabia que existiam advogados especializados nisso e também, com o tempo, as pessoas têm buscado mais especializações no autismo, porque os índices, eles têm aumentado, né? Eu descobri em 2018,
Então, assim, era, que nem eu digo assim, era mato, era... Sim. Uma pouco. coisa importante também a respeito dessa... do dever, né, do plano de saúde de custear, é que se tu encontrar algum empecilho administrativo, faz uma reclamação na ANS, Agência Nacional dos Planos de Saúde, né? Porque ela vai, se for o caso, estipular uma multa, e a multa é pesada. Então, se o plano de saúde se negar a fazer alguma cobertura, aumentar de uma forma ah, fora da realidade ali o custo do plano, né? Só pelo fato de ser autista, bom, isso é uma medida que tem que ser combatida e a ANS está ali para isso, né? Sim. Então, eles vão estipular uma multa e te garanto que se o plano de saúde não cumprir com a determinação deles, tu já vai estar meio caminho aí para uma ação judicial, se tu quiser. Sim. E uma dúvida que me surgiu agora, assim, no caso de uma nova assinatura de um plano de saúde, existe um Uhum. período de carência para que ele possa fazer Sim. as consultas? Assim, o que que é a carência é aquele período que tu não pode efetivamente, né, exercer a utilização do Uhum. plano, né? No caso de autista, tu não tem que... Muitas pessoas até mentem, né, no formulário, lá dizem que não tem doença pré-existente, coisa assim. Não é pra fazer isso, pessoal. Não faça. Pode dizer, é autista, não tem problema nenhum. Eles podem negar? O plano de saúde? Não, de forma alguma. Aí o que acontece? As carências, como acontece? Carência não é para procedimentos de urgência, primeira coisa. Se tu necessitar de um médico de urgência, tu vai ser atendido e carência não vai existir. Procedimentos simples tem uma carência reduzida para quem tem esse tipo de comorbidade, que já é tese pacificada aí no tribunal, né? Para procedimentos simples, se não me engano, são 30 dias, se não me engano, né? E consultas também, se não me engano. Agora eu não vou saber te É dizer de bem, cabeça. bem Mas é bem reduzido, reduzido. né? Que Tu vai bom, ter bastante amparo e não Sim. tem por que a pessoa mentir daqui a pouco na adesão do plano, porque De tu falar vai que ser não tem. assistido. É. E se tu precisar fazer, por exemplo, um serviço de urgência, tu pode ir no outro dia lá que tu vai ter que ser atendido. Ah, que bom. É porque tem, né, às vezes na gravidez, tu vai fazer um plano, tu tem um período de carência Uhum. justamente na E aí questão não do parto, cobre para o que Aí eles não não cobre, façam a cobertura. Então, o meu medo é esse, né, só... da gente estar indicando, ó, Sim. vai lá, faz o plano de Não, saúde, porque é bom, e daqui a pouco não conseguir consultar tão cedo, né? É. Que bom que tem esse Inclusive, até amparo. assim, né, por exemplo, a pessoa ir atrás de um BPC Loas, por exemplo, né, é importante justamente até para tu custear um plano de saúde pro teu filho. Porque Sim. hoje o benefício ele é um salário mínimo, por exemplo, né? Tu vai pagar um plano de saúde aí, eu tô meio por fora de valores e tal, mas tu vai pagar ali uns R$ 700, talvez, né? E aí, daqui a pouco, tu custeia um plano de saúde, tu ainda vai ter ali um dinheiro para conseguir comprar outras coisas, auxiliar numa pessoa para cuidar dele e tal, né? Então, é importante tu ir atrás, né, de todos os benefícios que tu pode ter para auxiliar essa pessoa no seu desenvolvimento. Vitor, o que que tu deixaria de mensagem para essas mães que estão iniciando essa jornada, que estão buscando descobrir o diagnóstico? Principalmente, assim, não tenham medo da resposta. Se tu tem dúvidas, se tem alguma coisinha na tua cabeça que te diz que pode ter algum tipo de transtorno, assim, vai atrás, diagnóstica, né? Quanto mais cedo tu for atrás, mais cedo tu procurar auxílio de um profissional qualificado, né? Tu vai ter um desenvolvimento dessa criança de uma forma praticamente aí 100%, né? A gente tem um exemplo aqui que o Santi, tu disse agora há pouco, né? Que tu nem nota que ele tem o espectro autista. E é um exemplo de uma criança que foi diagnosticada cedo, né? Teve todo o apoio desde cedo, tanto da família quanto das pessoas. Então, é sempre importante ir atrás do que é direito da criança. Essa busca ela vai vir ou como uma clareza, de tu vai saber o que fazer, quais são os próximos passos, caso ela seja confirmada, ou um descarte, que tu também vai ficar tranquila de cabeça, porque aquilo já foi descartado. E até só para finalizar aquilo que eu estava falando sobre o que o médico me falou, para tranquilizar o coração das mães, que aqueles teus colegas na faculdade que eles são mais introspectivos, porém eles são totalmente capazes de se formar na faculdade, de constituir uma família, de casar, de ter filhos, de ter uma vida normal. Porém, eles só não gostam tanto de socializar e, claro, tem as suas ali, seus pragmatismos de rotina, mas eles têm chance de ter uma vida totalmente normal. Tanto que existem pessoas que são autistas, adultas, nunca tiveram diagnóstico, E são certeza. tem e a vida estão normal. aí. Então, assim, não fique com medo. Pelo contrário, busque, porque isso vai ser uma tranquilidade no teu coração. Seja positivo ou negativo o resultado,
eu te garanto do fundo do meu coração que tu Sem indo dúvida. atrás vai ser a melhor coisa que tu vai fazer por ti, pelo teu filho e pelo desenvolvimento dele. Maravilhoso, gente. Com essa mensagem da Dai, a gente termina esse episódio. Chegamos ao fim, a mais um episódio do Mãe Pode Tudo. Baixe o aplicativo do Mamãe Completa. Todos os episódios estão lá, os cortes também estão através lá. E muito obrigada, vocês dois, por terem vindo aqui, por terem esclarecido as dúvidas de muitas mães. Eu tenho certeza que o que foi falado aqui vai ajudar muitas outras mães no Brasil inteiro. Sim, eu que agradeço pela oportunidade, pela abertura, se soubesse o quanto isso é importante, porque assim, uma coisa é nós mães atípicas termos um grupo onde a gente fala sobre isso diariamente. Outra coisa é tu abrir isso para uma sociedade que tem essa interação com eles. Então, isso é importante não só para quem vive nesse mundo, mas num todo, como terapeutas, como todos os profissionais envolvidos, todos os advogados que se dedicam para essa causa. Então, meu muito obrigado também por todas as Que mães isso, aqui, é um representando prazer. todas as mães. E que tenham que tu seja exemplo por esse convite, que tenham cada vez mais debates sobre esse assunto, porque é algo que a gente só vai desconstruir com educação Com e certeza. falando sobre isso. Com Eu certeza. também queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. É um tema que a gente tem cada vez dar mais amplitude, divulgar para mais pessoas. É uma coisa especial tu estar do lado de duas mães aqui que estão correndo atrás do direito dos seus filhos, né? E fico feliz em poder auxiliar de alguma forma. Espero que tenha tirado algumas dúvidas, né? Deixar minha rede social é adv.vitorkessler, né? Antes eu tinha falado errado, desculpa. E é isso, acho que foi bom. Adorei conhecer a história do Santi, né? Do Antônio também. E fico feliz aí de poder ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada, gente. E um beijão. Até logo.